Meu nome é Severina Barbosa Lima, nascido no dia 24 de dezembro de 49, na rua 15 de novembro, aqui em Arapiraca. Perto hoje onde é o 15, era só casa, casa de gente, não tinha comércio, não tinha nada, era só casa residencial mesmo. Meu pai é José Manuel Barbosa dos Santos. Ele era funileiro, fazia candeeiro, fazia ralo, fazia marmita, fazia essas coisas, botava tudo na feira, dia de feira ali na rua 15 mesmo. Levava uma banca e botava aquelas peças, vendia tudinho. Fazia depósito para botar feijão, farinha, essas coisas. E a minha mãe é Maria Luísa Barbosa, ela não trabalhava em nada, só em casa, cuidando da gente. Naquele tempo a gente não era como hoje, que os meninos, né, têm toda a liberdade. A gente era dentro de casa, mas o pai, mas a mãe não tinha esse negócio de sair nem nada. Quando a gente foi ficando mocinha, é que já saía assim, para feira, até a feira a gente não ia. Porque meu pai nem minha mãe não deixava, a gente era em casa mesmo, sabe? Era eu com as minhas irmãs eram mais velhas, já estavam já querendo casar e eu fui a última, era pequena. Não tinha acesso assim a brincadeira nenhuma, só em casa brincava de boneca, brincava de roda, essas coisas. Não tinha esse negócio de sair, não. O José Barbosa, que é o Zé Branco, o Manuel Barbosa, que mora ali pertinho do Estadual, e Cícera e Dionísia. E eu. Cinco irmãos comigo. 3 mulheres e 2 homens. E naquela época os pais botavam os filhos para trabalhar, né? Os meus irmãos já trabalhavam com o meu pai, a mesma profissão. Não tinha esse negócio de dizer vai brincar, vai para isso, não. Era em casa trabalhando, junto com o meu pai, a mesma profissão do meu pai. Era sempre ali na rua 15, ali onde fica a esquina que desce assim, que antigamente era um hotel, o hotel era da mãe e do pai da Maria do Cartório. Era do seu Pio, esse hotel, na esquina da rua 15, descendo assim para sair daquelas avenidas novas que abriram agora, né? Tinha um hotel ali. Meu pai botava a banca bem na porta desse hotel. Ele contava que meu pai veio de Santana do Ipanema para aqui para Arapiraca e a minha mãe veio também e se encontraram aqui e se casaram e a minha mãe teve 24 filhos, só se criou 5. Aí depois meu pai morreu, depois minha mãe morreu. Meu pai morreu de velhice, meu pai já tinha mais de 90 anos. E a minha mãe foi coração. A minha mãe morreu muito nova. Se ela muito tivesse, tinha 60 anos. Porque o meu irmão, junto com meu pai, compraram essa casa lá, porque era melhor, né, para o comércio deles, que a Rua 15, a casa era miudinha. E lá na Expedicionário, era uma casa maior, tinha como ele trabalhar, eles trabalharem, né? Aí comprou essa casa lá e a gente foi morar lá, vizinho, o posto 30. Porque eram 2 casas assim. A casa da Expedicionário era a do Zé Branco. E no fundo era que sai na rua do menino aqui, na Pedro Nunes, mas era uma casa só, era uma casa virada para a rua e a outra para a outra. Aí da Pedro Nunes era onde a minha mãe morava. Mas a da Expedicionário era onde meu irmão morava, mas era uma casa só. Uma sorveteria central, do Zé Barbosa, vice-prefeito de Arapiraca. Antigamente era do seu Neco, era uma alfaiataria do seu Neco. Aí depois o seu Neco saiu e o Zé Barbosa botou a sorveteria central.
E aí a gente ficava ali na porta, sentada, aquela mocinha ali. E na época, os jogadores que chegavam de fora, não sabe? Como meu marido, que era do Ceará, Zé Novinho, Santos, Seba, todas as semanas eles passavam nas quartas e nas sextas para os treinos. E a gente sentada ali, aquela resenha, aquelas mocinhas ali, eles passavam e ficava nos olhares, né? Aí Panquela achou de ir na minha casa falar para namorar comigo. Meu pai, mas o meu irmão disse, você não tem essa liberdade de vir aqui na minha casa falar, porque ela é muito nova, eu não quero, e eu não quero a minha família envolvida com jogador. O jogador é uma pessoa, um homem que viaja muito e não queria de jeito nenhum. Mas ele achou de ficar ali e ficou até. Aí começou com meu pai, começou com meu irmão e não demorou nada, porque naquela época não tinha esse negócio de dizer vai namorar 1 ano ou 2, não, tinha que namorar e casar logo. Aí a gente, aí na época o Panquela jogava no Asa, mas ganhava muito pouco, não dava para formar uma casa. Aí Panquela deixou o Asa e foi jogar no Central de Caruaru, porque lá ele ganhava mais. E lá foi com que ele arranjou um dinheirinho para comprar uns móvelzinhos e alugar uma casa. E com pouco tempo a gente casou. A primeira casa que a gente morou foi na Pedro Nunes. Aí depois a gente saiu da Pedro Nunes, foi morar no Posto Texaco. Aí foi quando a gente estava morando lá no Posto Texaco que Panquela resolveu deixar de jogar bola, resolveu a negociar. Aí a gente começou a negociar com artesanato. Ele ia para Caruaru, comprava aquelas peças de louça, de gesso, e a gente abriu uma lojinha ali na Rua 30, em frente ao Balai, que tinha um supermercado aqui chamado Balai, porque acabou. Era ali na Rua 30, onde morava o Chico do Leite. Era bem em frente. Aí a gente botou lá essa lojinha e eu ficava lá a semana toda, e ele com a Kombi enchia de mercadoria e ia vender nos sítios, sabe? Aí a gente negociou muito, 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 muito. Foi quando a gente comprou esse chão, fez essa casa. Aí ele disse, sabe, eu vou aprender uma profissão. Bola não dá mais. Negociar, ele negociava e tudo, com essas coisas de imposto, essas coisas, não ganhava nada. Ele começou a ajeitar a geladeira. Foi quando ele veio prosperar mais um pouquinho. Aí ele comprava geladeira velha, reformava, pintava, vendia, e assim a gente foi. Foi que a gente estava até bem, foi quando veio a doença, né? E ele ainda continuou jogando bola, assim, nos ex-combatentes, e para lá um prego arranhou o pé dele e criou uma ferida, e essa ferida foi até que ele perdeu uma perna. Aí ele ficou mais doente, mas sempre na ativa, trabalhando e tudo. E foi até quando... Eu estudei, assim, naquele tempo era primeiro ano, segundo ano, né? Não tinha esse negócio de isso. Eu fiz o primeiro ano e o segundo ano ali no Adriano Jorge. Na época, minha professora se chamava Irene e tinha outra que se chamava Pureza. Agora, a diretora era a dona Bezinha, aquela dona Bezinha que tinha... Ela depois fez um colégio para ela, né? Mas na época ela era a diretora de lá, do Adriano Jorge. Eu tinha vontade de ser uma professora, tinha vontade. Mas o recurso dos meus pais não dava para eu ir para frente. E já estava já assim, né, com história de namoro. Aí me casei com 14 anos, aí você acha o quê? A gente casou na Matriz, ali no comércio, era o Padre Epitácio. O Padre Epitácio. Olha, era tão atrasado que a gente não tirou nem foto de casamento, porque na época não tinha. Tinha um foto vizinho, que era o Foto Brasil, mas como foi no meio da semana, que a gente casou no dia de quinta-feira,
o rapaz só tirava foto assim, sábado para domingo, quando tinha casamento, quando tinha batizado. Então nem isso a gente teve o privilégio de ter uma foto de casamento por isso. Sim, eu tive 6 filhos, que morreu um casal. Aí ficou os 4, que é o Anselmo, o Dinho, o André e a Cidinha. O Anselmo nasceu na Rua Santa Terezinha, a Cidinha nasceu no Posto Texaco, agora o Dinho e o André, e que foi aqui nessa casa. E os 2 meninos que morreram, eles nasceram no Posto Texaco, tudo em casa. Só o André que foi no hospital. Foi, aí eles cresceram aqui, cada um foi trabalhar, porque na época os meninos estudavam um horário e trabalhavam outro, né? Aí Pancela disse, eu não quero um filho dentro de casa sem profissão. Aí eles estudavam o primeiro horário e o outro horário ia para as oficinas. E hoje eles têm a profissão deles, todos, né? A Cidinha é professora, né? A Cidinha é formada e tudo, só que já está aposentada. O seu Isídio Leão, ele vendia esses terrenos, as pessoas vendiam até a prestação, porque ninguém tinha condições de comprar um terreno à vista, né? Aí Panquela comprou o seu Isídio, e foi comprando material, tudo, e até que a gente fez a casinha da gente. Os pedreiros vinham, trabalhavam uma semana, quando ele arranjava dinheiro na outra semana, parava, e depois continuava de novo, até quando terminou, e a gente... Agora era muito esquisita aqui essa rua. Tu acredita, não passava nem carro direito, era só aquelas estradas de carroça de burro. Não tinha água encanada, não tinha energia, e a gente foi aos poucos, sabe? Hoje está um comércio, né? Você vê que tem aí essas lojas, né? Tem aí o prédio do seu pai, que é uma loja muito bonita. Tem a Alicia Confecções, tem a padaria, tem aqui a Mapigelo, tudo isso, né? Meus primeiros moradores aqui vizinho era o pai do rapaz do supermercado São Luís. Dona Eulália, com o esposo, que era o seu... Esqueci do nome do... Eram os meus primeiros vizinhos. E para lá não tinha casa nenhuma, não tinha essa casa aí do Paulo, não tinha nada. Seu Salvador, o pai do Luizinho, do supermercado São Luís. E aí em frente era minha irmã, era a Pretinha, era a Dulce, era a Dona Irá. A última casa era o pai da Cida, da Pronta Entrega. Aí em frente era o seu Valdir, contador. E para lá também não tinha muita casa, depois que foram fazendo. O seu Euclides que morava aqui, não era? Era, o seu Euclides mesmo, que hoje mora no sítio. O primeiro transporte de Pancera foi uma bicicleta, depois foi uma Vespa, depois foi um Fusca, aí foi mudando de carro, foi um aéreo, depois foi uma Brasília, depois foi uma Kombi, por último era um Fiatzinho. Quando ele morreu, ficou aí na porta. Toda a vida eu gostei de estar em casa. Eu tinha uma máquina, trabalhava em casa assim, assim para os bazar, que antigamente não tinha nada confeccionado, era tudo feito assim. Aí eu trabalhava a semana toda, no fim de semana eu ajeitava aquela mercadoria, levava para o bazar da Dona Sebastiana, bazar Santa Quitéria, que tinha aí no comércio. E eu levava, vendia, e aquele dinheirinho eu ajudava a Panquela a comprar um cimento, uma telha, sabe? E comprar a roupa dos filhos, que estava tudo já estudando, mas eu nunca gostei de sair para canto nenhum, só dentro de casa. E as festas de janeiro, festa de fim de ano, ali na Praça Mar, que tinha
pastoril, né, no Natal, pastoril do Zé de Sá. O Zé de Sá tinha uma emissorazinha e ele ficava passando aquelas músicas. Alô, fulano, não dizia o nome da gente, dizia assim, você que está com a roupa tal cor, fulano está mandando tá mandando passar essa música, e a gente ficava naquela alegria e tudo, mas só era as festas que a gente ia, só era essa. Sim, depois de eu casada, era que eu tinha o direito de sair, porque quando eu vivia com meus pais eu não ia. Eu me lembro muito bem uma vez, porque ela pediu muito a minha mãe para me levar para o cinema. E ela não deixou. Ele só deixava se fosse um adulto comigo, porque eu só, mas ele não ia. Aí depois da gente casada, a gente ia, tinha o Trianon, que era ali na Praça Marques. Aí depois abriram o Triunfo, que é na Praça da Prefeitura. Aí pronto, a gente, todo sábado a gente ia. Passava assim, os 10 mandamentos, BU, aquele Sansão e Dalila, porque ela só gostava desses filmes assim, históricos, sabe? Quando era, às vezes, assim, aqueles filmes de faroeste, sempre a gente assistia. Era ponta direita, jogava com a camisa número 7. Quando ele veio para aqui, ele jogava lá no Crato, né? No time de lá do Crato, na seleção de Crato. Aí quando ele veio para aqui, ficou aqui, depois ele foi para Palmeira dos Índios, jogou no CCE. Aí depois vem para aqui de novo, foi quando ele foi para o Central de Caruaru, volta para Arapiraca de novo, depois ele foi para Nacional de Patos, João Pessoa da Paraíba, ele jogou lá no Botafogo da Paraíba, jogou no Recife, Santa Cruz do Recife, aí volta para Arapiraca de novo. Todo domingo a gente ia, as esposas se juntavam e a gente ia, era um poeirão, não tinha onde se sentar, não tinha nada. Era mesmo na base mesmo da poeira mesmo, mas a gente ia torcer. Quando vinha os times de Maceió, era uma torcida tão grande. Aí sempre o asa era um asa, era um asa. Agora hoje, meu pai. Era a Marinete do Lourinho, era Bia de Santo Pequeno, Maria Luísa do Seba, e muitas, a esposa do Acebilho também. Tudo a gente ia, era aquela turma, era uma festa, todo domingo de tarde era uma festa. Só o último jogo, que foi uma festa que marcou a vida de Panquela, assim, já ele no ex-combatente, foi no dia que veio o Flamengo mesmo, jogar aqui, e Panquela fez um gol nesse dia. Foi até esse retrato aqui, ó. Ele fez um gol no Flamengo. Aí foi bom, a gente achou legal. Muita muita tristeza, Alda. Vai fazer 9 anos, no dia 9 de novembro, faz 9 anos. Mas eu acho assim que eu nunca me esqueci de Panquela um dia. A gente viveu 50 anos, muita coisa. Eu vivo aqui com o Bruno. Sempre as minhas noras estão aqui, né? E os meus filhos, todo dia eles vêm aqui, a minha nora e tudo, mas morar mesmo é com o Bruno. Tem a Ana, que é a esposa do Anselmo, tem a Suelane, que é a esposa do Dinho, tem a Cristina, que é a esposa do André, e a Cidinha, que é a minha filha, que tem um esposo, que se chama Francisco. Sempre ia para Quixope, assim, fim de semana, aí
tinha sempre uma serestazinha. O Clube do Asa também, quando tinha assim, música ao vivo, às vezes, aí a gente ia. De dia, assim, no primeiro horário, do dia de domingo, eu levava os meninos, ficava ali, tomando banho de piscina e tudo. E de noite eu sempre ia com Panquela. A gente sempre ia. Aqui Chope era bem de frente o campo do Asa. Era do Zé Barbosa, vice-prefeito de Arapiraca, era dele, aqui Chope. Um bar, né? Que tinha aquelas mesas, tinha aquelas coisas, tinha música ao vivo e servia o tiragosto, servia a bebida e tudo, mas era um ambiente familiar, muito familiar mesmo. Fica bem de frente o campo do Asa, que hoje está abandonado, eu acho. Foi porque Pancaro foi contratado pelo ABC de Natal. Aí ele me levou, eu passei um ano lá com ele. Foi muito bom lá. Só era carta, só naquele tempo não tinha telefone, não tinha nada. Se que Deus o livre guarde, morresse uma pessoa, passava um telegrama, né? Porque chegava mais ligeiro. Mas se não, era carta. E as minhas irmãs sempre escreviam para mim, diziam, olha, estão construindo aqui o, o mercado público, estão construindo aqui o Quintela Cavalcante, mas eu lá, só recebendo notícia. Aí a gente passou um ano, aí terminou o contrato dele, aí a gente veio embora. Quando a gente chegou aqui, ele disse, eu ainda vou jogar ainda. Aí foi para o Confiança de Aracaju. Aí lá ele me levou, lá a temporada foi pouco, o contrato dele lá foi pequeno, aí foi o último time que ele encerrou como jogador profissional, foi lá no Confiança de Aracaju. Muito bonita a cidade de Aracaju. Morei lá uns tempos, achei bom. Hoje é só em casa, nos doutor, para a igreja, eu frequento a igreja, né, a Assembleia de Deus, ali na rua Estudante. E em casa com os filhos, com as noras, com os netos. A lembrança é muito boa. Panquela era uma pessoa que ele gostava muito de tirar foto com pessoas assim, da classe dele, que era ele, quando ele começou a jogar bola, é porque eu ainda não mostrei ainda um retrato que tem ali quando ele começou, o tamanho que ele começou. Que ele gostava muito de futebol e ele gostava muito de tirar foto. Assim, no dia que o Garrincha veio aqui, ele foi para lá, para o campo, tirar foto com todos os jogadores que ele gostava, como do Asa, como dos ex-combatentes, do time do Babá. Essas coisas ele gostava muito, muito, muito mesmo. É muita foto que eu tenho aqui. É, sempre a gente viajava para as praias, viajava para o Crato, que era o lugar dele, a gente sempre, todo ano a gente ia. Tinha vezes que a gente ia 2 vezes no ano, tinha vezes que a gente ia só uma vez. E lá a gente ia para o Juazeiro. Naquela época os carros, as estradas eram horríveis, os carros se quebravam no meio da estrada. Era a época que ainda tinha puteira nas estradas. Para abrir, uma pessoa tinha que descer do carro para abrir a puteira, para o carro passar. Pensa na dificuldade. Mas eram umas estradas de barro, era muita coisa, mas era muito divertido. Os meninos tudo pequeno. Eu botava tudo dentro do carro, botava bolo, botava água, botava comida, botava tudo, porque não tinha hotel. Nessa época só tinha um hotel, que era Marido Bode, quando a gente ia daqui para lá. Mas o resto era tudo mato. E a gente ia tranquilo, era muito divertido. Lá a gente ia visitar o Juazeiro, a estátua do Padre Cícero, tem até uma foto aí, né? A estátua do Padre Cícero. E era muito divertido e tudo. Eu nunca cheguei a trabalhar de fundo, porque nunca me deu vontade, mas que a cidade toda trabalhava na época do fumo. Essa rua mesmo aqui ficava cheia de talo de fumo. As mulheres ganhavam muito dinheiro. Tu acredita? Ganhava dinheiro mesmo. Era o tempo de barriga cheia, que nem Arapiraca. Porque não
todo fim de ano, todas aquelas pessoas que trabalhavam no fumo, tinha direito, o rapaz tinha direito de comprar uma bicicleta, que no tempo não existia moto, nem carro, nem nada, uma bicicleta. As donas de casa tinham direito de comprar um móvel para dentro de casa, comprar uma roupa melhor, tudo através do fumo. Era um povo de barriga cheia e não sabia. Hoje é que está a dificuldade no mundo inteiro. Emprego, a gente vê pessoas formadas, como eu vejo a minha neta mesmo, gastou tanto, se formou em enfermagem, e hoje não tem um emprego digno da formatura dela. Meu filho, não é? Na época que o povo plantava fumo, era a época da safra dos aguador. Aguador é uma peça que agoa o fumo. E nessa época, todo mundo lá em casa trabalhava. Os homens faziam os aguador e as mulheres iam pintar, sabe? Eu pintava, justamente quando eu ficava na porta com uma banca bem grande, pintando os aguador, era quando o Panquela passava e me via, sabe? Pintando os aguador. Era eu, era a minha cunhada, as minhas sobrinhas, tudo ajudavam na época dos aguador. Sim, na época do aguador era o aguador, né? Na época do São João era ralo, para ralar muito milho, para fazer a pamonha, fazer a canjica. E a gente ajudava também, fazer as gradezinhas para botar o ralo em cima. Tudo isso a gente ajudava, sabe? E o certo mesmo era os depósitos para botar farinha, para botar feijão. E então as peças pequenas, que antigamente era candeeiro, que não tem energia, né? Fazia 3 tipos de candeeiro, 4 tipos de candeeiro. Fazia papeiro, fazia marmita para fazer café, essas coisas que não tinha, na época era feito mesmo manual. Tinha umas 3 pessoas que eram frandileiros na época. Um senhor que morava na rua 15 mesmo, tinha esse rapaz que fazia. Tinha outro que morava ali subindo para Marechal. Eram umas 3 pessoas só, 3 pessoas a 4, que tinha essa profissão, que hoje você não encontra mais. Funilaria, hoje se falar, já é outro tipo de profissão, né? Não tem mais. Hoje é contadas as pessoas que sabem que era isso na época. Mas era muito bom, muito gratificante, porque botava aquela banca, botava aquele monte de coisa e vendia em grosso para Palmeira, vendia para Santana, assim, para esses lugares menores, eles vendiam em grosso, chegava aquele pessoal com aquele saco e comprava 10 peças de uma, 10 peças de outra, 10 peças de outra e levava para outras feiras. Era muito bom, muito bom. Ganharam muito dinheiro, ganharam, mas as condições eram pouca. Aquele tempo era bom, não pagava imposto nem nada, né? Hoje, meu filho, nada de fiado. Não vendia nada fiado. Ninguém sabia nem o nome dos freguês. Sabia pela cara. Quando chegava 10 para aqui, 10 para lá, 10 para lá e pronto. Toda a minha família era católica, todas, sabe? Aí quando foi depois, a gente foi lendo a Bíblia, tendo o conhecimento da palavra, que a gente sabe que nem é padre, não é pastor, não é ninguém que leva para o céu. Quem leva é você ler a Bíblia e saber a verdade, né? Então a gente foi, né? Aí a minha família quase toda já é evangélica. Tem um filho pastor, que é o Anselmo. O André já é evangélico também, a Cidinha. Só quem não é o Dinho, mas se Deus quiser, em nome de Jesus, logo, logo ele vai. Eu tenho 6 netos, 3 homens e 3 mulheres. Tenho o Bruno, o Isaac e o Breno. Tenho Maria Alice, a Alana e a Andresa. É, meu filho. Eu mesmo, a minha família, só quem tinha era o meu irmão que tinha televisão. Aí quando tinha, assim, naquela época não passava jogo em televisão. Passava assim, luta de boxe. Aí quando era dia de segunda-feira tinha essas lutas.
Aí Panquela dizia, ó, ajeite os meninos que a gente vai lá para casa do seu irmão assistir as lutas. A gente ia, assistia e vinha para casa. Depois, com muito tempo, foi que Panquela comprou a primeira televisão, que era aqueles tubos bem grandão, e para ligar tinha que dar uns baques bons, e era preto e branco. Depois foi melhorando, graças a Deus eu já tenho minha televisãozinha, né? Foi, Panquela sempre, ele gostava muito de entrevista, ele gostava demais. Aí fez esse vídeo com valões, contando assim os times que ele jogou e tudo direitinho. Esse vídeo sempre o Anselmo bota aqui, eu assisto, sempre, sempre, sabe? Mas assim naquela época que o Asa jogava, saía para jogar longe, era tudo de caminhão, não tinha. Hoje o jogador é de ônibus, é de avião, né? E antigamente Pancela era em cima de uma caminhonete, a metade de fumo e a metade de jogador, que era para ir para Paraíba, para jogar. Iam tudo, tinha deles que nem se sentavam dentro do carro, não sentavam, porque não tinha condições, que não tinha vaga. E lá eles ganhavam o jogo e tudo, ele chegava alegre, contente, aí ele gostava de contar a história dele. E o Valões sempre, o Valões já fez umas 3 entrevistas de Panquela. Um aí no salão, quando ele ajeitava a geladeira, o Valões veio aí, fez a entrevista, e outra que fez para lá, nos estúdios, o menino, o Nelson Filho, sempre fazia entrevista com Panquela. Nelson Filho tem muita entrevista com Panquela também. Meus filhos estão tudo bem, nas casinhas deles. O meu neto também, tudo direitinho. E o meu sonho, meu filho, daqui para frente é pouco. Agora para deixar meu futuro é pouco. Era Maria Dalgisa e Cícero Ferreira. O pai de Panquela era agricultor e a mãe de Panquela era lavadeira de roupa. Ele lavava roupa de ganho, lá no Crato. Eles moravam no Crato, eles são filhos do Crato mesmo, sabe? Vieram passear aqui na minha casa umas 2 ou 3 vezes, mas que o natural deles era lá do Crato mesmo. E Panquela era filho único. Panquela nunca teve irmã, nem irmão, nem nada. A feira de Arapiraca foi uma feira que até hoje, nas músicas, né, ainda lembra que era a maior feira que a gente tinha, porque tinha de tudo na feira. Não tinha esse negócio de assim, é um tiquinho não, era o comércio, ali a rua da onde tem os bancos, tudo era feira. E terminava umas 7 horas da noite, você ainda encontrava mercadoria na feira. Não tinha mercado, não tinha supermercado, não tinha nada disso. Era só na feira. Então a gente só tinha condições de comer uma carne fresca, uma coisa de feira. Porque só era o dia que tinha, né? Que tinha o mercado não, tinha aquele, como um pavilhão ali, que hoje é shopping popular ali, era um negócio de vender só carne. Era um açougue bem grande, que vendia só carne. Todas as carnes eram ali. E vizinho era da farinha, só farinha. E o resto era no meio da feira. Tudo que você procurasse, você encontrava. Na época que Panquela veio morar aqui, teve um rapaz que botou um depósito de queijo para ele ali, vizinha Pinguim. Todo dia eu passava ali na porta da Pinguim, tinha a dona Ivete, mais o marido, eu sempre conversava com ela. Esse povo, na época, me achava eu tão nova que dizia, lá vem a menina de Panquela, quando eu passava, sabe? Eu sempre conversava com ela e tudo. A Pinguim vendia o sorvete, vendia aqueles doces com banana, botava um combinado em cima. Era a atração da cidade, né? Ainda fui daqui para Palmeira, no trem. Eu tinha um tio que morava na Palmeira e eu ainda viajei uma vez no trem, passava aí. Pegava aqui na estação
e parava na Lagoa do Rancho, aí parava na Palmeira. Só fui até Palmeira, só. O pastor foi o meu filho, sabe? O pastor geral é o pastor Antônio Roberto, que é na sede, ali na Rua Estudante. Mas o meu filho já passou em diversas congregações e eu acompanho ele porque eu não posso ir só, porque eu não ando assim mais muito, que eu tive um AVC e não posso andar muito. E vou com ele e a minha nora e meus filhos, meus netos, com ele, sabe? Foi aí no Baixão, foi por todo canto, lá na Canafista, nas Batingas. Eu já andei, frequentei já umas 10 congregações, sabe? Agora que o foco mesmo é na sede, aos domingos e às quarta-feiras, na Rua Estudante. O pastor de lá é o pastor Francisco. Meu filho, eu achei bom, graças a Deus, porque foi um privilégio de vocês virem aqui na minha casa. Eu agradeço muito todos vocês, as pessoas gentis, pessoas educadas. E o Ricardo Nezinho, que é o fundador desse material, né? Assim, meu filho. E que Deus abençoe vocês todos nessa caminhada, sempre, sempre, sempre. Que Jesus Cristo abençoe todos, com saúde, com paz, não é, meu filho? E muita prosperidade. Em nome de Jesus, que é o nosso Salvador. E a mente balançou no Fumeirão em Arapiraca. Ninguém vai tirar dos nossos craques a taça. No futebol o Asa já provou que é a alegria da multidão. Alô, galera do Alvinegro, estamos novamente aqui com o Asa de ontem e de hoje. Mais um craque do passado nós entrevistaremos nesse momento, no intervalo da partida Asa e São Domingos, uma partida decisiva para o Alvinegro. E nesse momento vamos trazer o conhecidíssimo ponta direita do Asa, dos idos de 1959 até 1965. Ele, cearense, e que veio para cá tocar a bola direitinho para o nosso Asa. Hoje, nada mais, nada menos do que o nosso conhecidíssimo Panquela. Panquela, você começou a ter o contato primeiro com a bola, aonde foi? Foi no seu estado? O primeiro contato que eu tive com o futebol foi no Ceará, foi em Crato, na minha terra natal. O meu primeiro treinador foi Almir Carvalho. Eu saí de um bairro do Seminário para a cidade, no centro no centro da cidade, que foi Crato, no Ceará. Você nasceu em que ano? Eu nasci no ano de 1939. Em que cidade? Crato, Ceará. Bom, e como foi a sua vinda para Arapiraca, saindo de Crato? A minha vinda de Crato para o estado de Alagoas, para a cidade de Arapiraca, foi através do presidente Edinaldo. Foi o primeiro presidente que eu estive em contato, foi Edinaldo. Era dono do Magazine Charme. Depois de Edinaldo veio seu Alonso de Abreu, até chegar
Mas como foi que lhe descobriram lá? Quem me descobriu foi porque eu joguei pela seleção cearense. E eu acho que meu nome cresceu sobre as emissoras que não tinha televisão. E eu cheguei a ser convidado pelo Asa, por sinal foram me empenhar em Crato, na minha cidade. A seleção jogou aonde que esse pessoal lhe conheceu? A seleção era termo municipal, seleção de Crato. Naquela época chamava seleção municipal porque disputava as seleções do interior. Juazeiro, Crato, Missão Velha, Cajazeira. Então a gente chegou às finais para disputar em Fortaleza. E daí para cá eu fui convidado pela diretoria do Asa e cheguei até aqui em Arapiraca. O Asa estava se formando naqueles idos de 59, 60. E como era a equipe daquela época? O Asa ainda não disputava o campeonato profissional. Quando eu cheguei aqui em Arapiraca, o Asa disputava amistoso. Então era misto profissional, na gíria da antiguidade. E eu cheguei para fazer teste, me saí bem e fiquei por aqui. Depois disputei 2 campeonatos pelo Asa e em 64 eu fui para o Santa Cruz de Recife. Voltando, fiquei em Arapiraca novamente. Cheguei a disputar um campeonato, fui para o Central do Caruaru, voltei, disputei o restante do campeonato e então o Asa me cedeu para o ABC de Natal, me vendendo naquela época a quantia de 15 mil contos de reais. Bom, nós vamos chegar lá ainda, estamos ainda lá em 60, 61. E o Asa que fazia jogos amistosos aqui em Arapiraca, você se lembra dos seus companheiros, dos craques da sua época? Você poderia citar algum jogador? Tem pouca lembrança, mas tenho lembrança de alguns. Por exemplo, Cural, o Seba, Zé Novinho, Joãozinho, Acebilho, Santo Pequeno, Nido, Catenga, Nico, Lourinho. Qual foi o melhor técnico, na sua opinião? Na minha opinião, para mim, o melhor treinador que passou em Arapiraca foi João Célio e Augusto. E o melhor presidente? O melhor presidente para mim foi seu Alonso de Abreu. Porque não deixava faltar nada na concentração. E o ordenário dos jogadores era em dia. Quando você chegou aqui no Asa, qual foi a principal equipe que foi um jogo decisivo na sua opinião e que lhe marcou naquela época até 1963? A partida que me marcou, na minha opinião, na época, foi a primeira partida que eu joguei pelo Asa, porque o Asa tinha 5 anos que não ganhava do time de Santana do Ipanema. E aquela partida me marcou porque nós ganhamos de 3-1. Gol assinalado por Xavier, que veio jogar pelo Asa, era do Penedense, e de Nico, que fez 2 gols. Essa equipe de Santana, qual delas era? Era Ipanema ou Ipiranga? É Ipanema. O time era o Ipanema. E o presidente era... Eu estou esquecido do nome do presidente do time do Santana. Do Ipanema. Bom, feito essa partida e uma partida que lhe decepcionou, você jogando no Asa até 1963. A partida que me decepcionou jogando pelo Asa até 63 foi uma partida que joguei contra o CCE lá dentro. Meu time estava desfacelado, não estava uma boa equipe. E nós perdemos para o CCE de 4-1. O que é que você se lembra do futebol, um pouco de violência ou de briga de torcedores? Um fato da sua época aqui no Asa? Até entre os jogadores na concentração, alguma coisa interessante. Você se recorda? Recordo, sim. Teve uma partida entre Asa e CCA, lá no Mutange, que brigou torcedor e brigou todos os jogadores. Aquela partida me deixou emocionado, porque todos os jogadores do Asa foram presos. E fomos soltos por causa do presidente mesmo do CCA, que foi nos soltar, que foi o cidadão por nome Nilo Pinheiro. Qual foi o problema? O problema foi uma penalidade máxima que o juiz marcou contra a gente, e a gente não aceitamos, e daí começou o revide de tapa, pontapé de jogadores a jogadores, e juiz de futebol. E a nossa torcida que estava lá em Maceió, entraram em campo, e daí começou uma briga geral, entre torcedores, jogadores e até árbitros. Como eram os árbitros da sua época? Na minha época... Aponte um árbitro bom. Um árbitro bom que eu conheci, para mim foi um dos melhores, foi Cachimbal. Asa continuando a fazer amistosos, em 1963 você recebeu um convite para ir para Santa Cruz. Como foi a sua ida até a equipe pernambucana? A minha ida para o futebol pernambucano foi uma partida que o Asa teve com o Santa Cruz aqui,
uma partida amistosa e o Asa venceu de 2-0, gol de Santos e o outro não tem muita lembrança. E nessa partida eu acabei com o jogo. Então, na segunda-feira veio um empresário aqui e na terça-feira eu viajei para o Santa Cruz de Recife. Como foi o seu período lá? O meu período no Santa Cruz eu não passei mais nem menos de que 4 meses, porque naquela época eu era muito jovem, não pensava, né? Achei que deveria voltar para o futebol alagoano, e que meu time era o Asa, então retornei para o Asa novamente. Mas jogando no Santa Cruz, conte pra gente aqui como é um jogador aqui do interior alagoano, do interior cearense, e jogar numa equipe como Santa Cruz, Náutico, Esporte. Como é a vida nessas equipes grandes, principalmente lá em Recife? A mudança daqui para o Santa Cruz eu achei diferente demais, porque é um time maior, um time de mais gabarito, um time que tem mais qualidade, que trata muito melhor o atleta, concentrações muito boas, atendimento médico bons, e que aqui no interior eu acho que as equipes não têm essa qualidade que nesses times grandes têm. O Asa hoje oferece algumas qualidades, como você diz, para os atletas de hoje. O Asa de hoje tem hotel bons, tem bons médicos, bons salários. Você não acha que está se equiparando um pouco com as equipes das capitais? Atualmente agora está comparando um pouco, mas não igualando, porque lá é muito diferente a qualidade médica. Não quero diminuir os médicos que acompanham o Asa ou os médicos de Arapiraca, todos são bons. É que a qualidade, eu acho que a assistência lá eles dão melhor. Bom, você saiu do Santa Cruz e voltou também para uma equipe do interior, que foi para o Central de Caruaru. Automaticamente você sentiu no Central o que sentia aqui no Asa, ou o Central dava as condições do Santa Cruz? Quando eu voltei do Santa Cruz para o Asa, que fui para o Central de Caruaru, as condições do Central é igualando a do Asa. Agora, como era o Central daquela época? O Central da época, 63, era a mesma condição que tinha o Asa. Não sei agora, porque agora atualmente todos os times estão ganhando muito mais dinheiro, estão faturando melhor. Eu acho que o tratamento deve ser melhor agora. E então a qualidade do Asa, atualmente, diferente do que eu passei pelo Asa, claro que está melhor. Agora que precisa ter mais rancor com os jogadores. Os jogadores são mais à vontade. O jogador vive aí à vontade, bebendo. Então isso dificulta muito para o treinador. Todo treinador que passa no Asa vai ter dificuldade, porque os jogadores estão bebendo. Deixa de ter o seu direito de si para fazer farra sem precisar. Em 63, você sai do Asa, vai para o Santa Cruz, depois Central, retorna para o Asa. Você sempre jogou como ponteiro direito nessas outras equipes e até retornar ao Asa novamente, 64? Todas as equipes que eu passei jogando como ponta direito. Então, quando eu voltei do Central para aqui, disputei o campeonato pelo Asa e fui vendido para o ABC de Natal. Foi quando eu fui... Isso já ficou 64, 65? 64, 65. Quando eu fui para o ABC Natal, foi que tive a chance e a sorte de ser campeão, em 66. Foi vendido por quanto? Na época, eu fui vendido por 15 mil contos de reais. Era um bom dinheiro na época? Na época era um bom dinheiro. Fiz um contrato bom no ABC e meus 15% chegou na minha mão. Você investiu? Investi, comprei um terrenozinho, por sinal hoje é minha casa. Bom, e do ABC, você foi campeão pelo ABC de Natal e de lá você foi para onde? De lá do ABC de Natal, em 66, eu retornei para Arapiraca. Não fiz contrato no Asa, fui para o Confiança. Foi meu último time. Fui vice-campeão pelo Confiança, retornando para Arapiraca, eu parei de jogar futebol. E no Confiança, você fez um bom trabalho lá, foi vice-campeão, retornou ao Asa e parou de jogar de futebol com quantos anos? Eu parei de jogar futebol na faixa de 28 anos a 29. Eu achei que o futebol não estava dando para mim, porque o dinheiro era pouco. Eu achei que eu negociando ia ganhar muito mais. Você tem alguma mágoa do futebol? Mágoa todos nós temos, né? Quando a gente passa o futebol, todos nós temos mágoas. Agora também temos nossas glórias, porque o futebol foi o que mais até hoje gostei, foi praticar o futebol. Por sinal, até hoje ainda jogo futebol no ex-combatente. De todos esses estados que você conviveu, com esses clubes, outros fora de Alagoas, qual foi a maior alegria que você teve na sua vida como jogador de futebol?
Todos os clubes que eu passei, a minha maior alegria foi quando fui campeão pelo ABC. Senti uma emoção que nunca tinha sentido na minha vida. Em massa, todo mundo me aplaudindo. Bom, e a torcida do Asa? Como você vê a torcida daquela época para essa torcida de hoje, que sofre, que continua ainda ao estádio municipal, lotando o estádio, dando boas arrecadações? Ela vibrava com o Asa de 65? Era a mesma coisa. Agora, só que o Asa de 65, na época em que eu cheguei, era mais time, jogava com mais amor, com mais vontade de ganhar o jogo. Não quero desfazer dos jogadores que estão aí. Agora que eles precisam fazer isso, jogar com mais vontade, com mais humildade, chegar dentro do campo para ver se nós somos campeão menos de uma vez e dar um prazer a essa humilde torcida que vai todos os domingos aplaudir todos os jogadores do Asa. Você, como jogador do Asa, a sua maior rivalidade era jogar contra as equipes da capital alagoana, de Maceió, ou contra o CSE? Eu gostaria de jogar mais contra os times alagoanos da capital, porque deixavam jogar. E os times do interior marca cerrado, nunca deixa jogar antes de jogar à vontade. Então eu gostaria de jogar mais com os times da capital. Bom, você já falou um pouco do Asa de hoje, fez algumas críticas a respeito dos atletas do Alvinegro, que está aí, daqui a pouco vamos mostrar o segundo tempo de Asa e São Domingos. Mas você sente uma certa revolta, não só você, como alguns ex-jogadores do Asa que fizeram a história do Alvinegro. O que é que você ganhou do Asa como lembrança ou tem até hoje? Até hoje do Asa eu nunca ganhei nada do Asa. E a mágoa que eu tenho do Asa é porque eu fui um atleta que dei o nome ao Asa, dei o nome à cidade de Arapiraca, o mesmo estado de Alagoas, jogando pelo Asa, e nunca adquiri nada. Até para mim ir a um campo tem que pagar. Não só eu, como os vários jogadores que deu esse nome ao Asa. Eu queria que a diretoria do Asa, que me ouvisse nesse momento, certo que eu tenho condição de pagar o ingresso, meus amigos também têm, mas era que eles fizessem, de carinho, uma carteirinha para cada atleta, não é nada demais. E os atletas chegar ao campo e ter sua carteirinha para entrar. Acho que não era nada demais isso. Pelo levantamento que nós fizemos aqui em Arapiraca com os atletas hoje que se encontram vivos, ainda lutando para que o Asa seja campeão, calculamos que tem uma média de no máximo de 50 ex-jogadores do Asa. Eu não vejo, eu vou levantar até essa bandeira aqui, vou pedir para que Nelson Filho também, o pessoal da Rádio Novo Nordeste, levante comigo, para que a Fundesporte, que hoje o estádio pertence à Fundação do Esporte de Arapiraca, crie determinadas carteiras para esses ex-atletas, já que inclusive nós iremos homenageá-los em outubro. Vamos fazer uma festa, uma grande reunião com todos os ex-atletas, e quem sabe nessa reunião seja distribuída essas carteirinhas, mas não vamos esperar para outubro ser distribuídas essas carteirinhas não. E que o Macedo, o atual presidente da Fundesporte, converse com os conselheiros daquela praça de esportes para que libere algumas carteiras para os ex-atletas. Eles têm condições, mas tem deles que são humildes funcionários, é o caso do Dema, que nem condição tem de ir ao estádio para ver o seu Asa, ele que foi um dos maiores laterais direitos que o Asa já teve na década de 53. O aviso está dado. Eu vou deixar para você o recado final e que você mande um recado para esse Asa de hoje, que você participou e vai continuar assistindo os jogos do Asa, torcendo para ser campeão em 1988. A minha mensagem para os jogadores do Asa é que os jogadores do Asa se conscientizem e que mostre que Arapiraca merece e que nós merecemos que eles dê a nós um título de campeão de 88. E a minha mensagem novamente para todos os arapiraquenses, todos os torcedores, que não deixe de ir ao campo prestigiar o nosso querido Asa. Porque o Corinthians está aí, passou 20 anos sem ser campeão. Não é nada demais, nós passamos isso e poderemos ser campeão. E minha mensagem direta para os meninos que estão jogando seu futebol, começando, e que Cruzeiro e Asa ajudem esses meninos que estão começando para amanhã ser um ídolo do Asa ou um ídolo do futebol alagoano. Bom, o nosso agradecimento aqui ao Panquela, e vamos aguardar, tem outra oportunidade para nós nos encontrarmos com ele. Ele está realizado com o sonho de receber uma carteira com passe livre para o estádio municipal. Avisamos que essa entrevista foi gravada na quarta-feira, antes da partida CSE e São Domingos. Por isso nós não sabemos o resultado e até que ponto vale esse intervalo de Asa e São Domingos.
o nosso boa noite e até a próxima semana com mais um craque do passado. E vamos aguardar o livro do Asa que sai em outubro, Alvinegros.